A Índia é um dos países mais antigos e mais ricos em cultura do planeta. É uma terra de extremos climáticos, populações e extrema vida selvagem. Aqui, o tamanho da criatura não indica o perigo, nem a segurança. Algumas espécies cabem na palma da mão. Outras não podem nem sequer ser confinadas, mas todas desenvolveram métodos engenhosos de caça, defesa e morte. Elas são surpreendentes, fora do comum e perigosas. Prepare-se para ficar face a face com as 12 criaturas mortais da Índia. Criaturas mortais da Índia. Poucos países são tão extensos como a Índia, ou tão populosos. Um bilhão de pessoas vive em menos de 8 milhões de quilômetros quadrados. E nas profundezas do país, em desertos áridos, florestas exuberantes e montanhas acidentadas, moram algumas das criaturas mais mortais do mundo. Entre elas, 3 dos maiores répteis do planeta: crocodilos, cobras-rei e serpentes constritoras, que matam com seu tamanho e força extraordinários. Um crocodilo de água salgada recua abaixo da superfície. Os crocodilos de água salgada vasculham as águas salobras desde o norte da Austrália, passando pela Indonésia e Malásia até o leste da Índia. Mas eles vivem tão à vontade em rios de água doce como em pântanos, o que pode levá-los perigosamente para perto das aldeias. Desde fins da década de 1980, registraram-se 30 casos fatais com pessoas na Índia. Mas alguns temem que, na verdade, o número seja muito maior. Contam-se histórias de vizinhos que, de repente, desapareceram e ninguém sabe por quê. Contudo, apesar de seu tamanho e temível comportamento, os crocodilos de água salgada também tornaram-se presas. Os abundantes assentamentos humanos já reduziram seu número quase até a extinção na Índia. Hoje, lá vivem menos de 300 e somente no leste. Eles são os maiores répteis vivos do mundo. Os machos adultos podem atingir até 7 metros de comprimento e pesar mais de 400 quilos. No entanto, apesar do tamanho, eles são furtivos. Como a maioria dos crocodilos, os de água salgada caçam por baixo. Só os olhos e narinas são visíveis, e o resto do corpo é mantido escondido. Então, com um único impulso de suas musculosas caudas, eles se revelam. Lançam-se para fora d'água exatamente sobre a vítima. Mesmo presas maiores como o gado, não são páreo para esses caçadores de emboscada e seu giro da morte. Outro dos mais colossais répteis do mundo também mora na Índia, mas este mata com peçonha. Ela estica-se e fica mais longa que um automóvel. Ergue-se à altura de um homem.
e pode injetar uma torrente de toxinas com uma única mordida. É a cobra-rei. Medindo até 5,5 metros de comprimento, esta é a serpente venenosa mais longa do planeta. Mas a reputação dessa régia serpente não se baseia apenas em tamanho. Ela também é considerada uma das mais inteligentes do mundo. Em vez de picar, a cobra-rei expõe as presas tal qual um cachorro para assustar seus adversários. E aqueles que não são desencorajados podem, de repente, se achar encarando os olhos da serpente. Quando ameaçada, uma cobra-rei pode levantar a parte frontal de seu corpo e olhar um homem adulto diretamente nos olhos. Sua picada neurotóxica não é tão potente como a de muitas outras serpentes, mas o que lhe falta em toxicidade é compensado em volume. Esta serpente gera uma enorme quantidade de veneno, cerca de 200 e 500 miligramas por picada. Estima-se que bastam apenas 12 miligramas para matar um ser humano. Imediatamente, as toxinas atacam o sistema nervoso, desativando a função respiratória e matando em poucos minutos. Felizmente, esta serpente é bastante inteligente para evitar pessoas. Por isso, os encontros são extremamente raros. A cobra-rei causa menos de 5 mortes por ano em todo o seu território. Mas para os animais que vivem nas florestas tropicais do Nordeste indiano e em todo o Sudeste asiático, a cobra-rei é um predador feroz. Ela vive bem na umidade local e é ativa tanto de dia quanto de noite. Caça aves, lagartos e pequenos mamíferos, mas seu prato preferido são cobras, pequenos pítons, outros répteis e cobras rasteiras. O nome científico da cobra-rei, Ophiophagus, se traduz literalmente como comedora de serpentes. Essa cobra gigantesca consome a refeição por inteiro, pois pode distender as mandíbulas o bastante para engolir presas mais largas que ela mesma. Depois, a monarca volta a rondar seu reino. Mas a Índia não é o lar apenas da cobra-rei, a mais longa e venenosa do mundo. É também onde habita uma das maiores e mais poderosas serpentes do planeta, o Piton. Há 2 pítons gigantes que vivem na Índia, o Piton burmês e o Piton indiano. O Piton indiano habita as selvas da Índia até o sul da China e todo o Sudeste Asiático. Atinge até 4 metros e pesa 150 quilos e é o menor dos dois. Seu primo, o Piton burmês, pode alcançar mais de 6 metros e tem diâmetro igual ao da cintura de um homem. Mas sua abrangência entre os pitons indianos é bem menor. Casos fatais com pessoas causados por ambas as espécies são raros, mas quando ocorrem, só aumentam a extraordinária reputação desses répteis. Como todos os pitons, estes não matam com peçonha, mas pela força. Eles caçam na terra e na água. Florescem em habitats pantanosos e aquáticos, onde essas serpentes de movimentos lentos podem permanecer ocultas sob a superfície. Isso lhes permite emboscar até animais ligeiros, como veados e macacos. Na terra, os pitons se concentram na presa usando uma adaptação especial, uma fileira de órgãos sensíveis ao calor, encontrados ao longo do lábio superior. Eles permitem que o piton se oriente pelo calor do corpo da presa e determine um ataque preciso. E embora esse gigante pareça lento, seu ataque é rápido como um raio.
Ele segura a presa com dezenas de dentes curvos, afiados como navalha, que penetram a carne e prendem o animal. Quanto mais a pequena presa tenta se safar, mais os dentes do réptil se aprofundam. Depois de presa, o Piton enrola seu corpo enorme em volta da vítima, apertando cada vez mais até que a vida seja literalmente expulsa dela. É morte por asfixia. Então, o gigante Piton devora sua refeição inteira. Esses crocodilos, constritores e cobras-rei indianos estão todos entre os maiores predadores reptilianos encontrados em qualquer parte do mundo. A Índia é o lar de 1 bilhão de pessoas e de uma abundância de espécies mortais. Mas nenhuma causa tanto estrago entre os humanos como as serpentes venenosas. 50 variedades tóxicas vivem aqui. Todo ano, cerca de 200 mil pessoas são picadas e aproximadamente 50 mil morrem. Mais ou menos 10 mil dessas fatalidades são atribuídas a apenas 4 espécies: a Aedes carinatus, a Bungarus caeruleus, a víbora de Russell e a naja indiana. Essas são as 4 grandes da Índia. A naja indiana talvez seja o arquétipo da cobra venenosa e sua abrangência é extensa. Ela habita o Paquistão, o Nepal, Sri Lanka, Bangladesh e quase toda a Índia. É uma serpente extremamente adaptável, podendo viver entre os arrozais rurais ou nas casas do perímetro urbano. Em qualquer lugar onde haja um suprimento constante de seu alimento preferido, ratos. É essa fome que atrai perigosamente a naja para perto das pessoas. Todo ano, cerca de 10 mil pessoas são picadas por najas. Se provocada, a cobra levanta a parte frontal do corpo, esticando as costelas e a pele solta de seu pescoço longo e flexível para formar o chapéu, que é sua marca registrada. Isso faz com que o predador pareça, de repente, bem maior. Sua poderosa picada neurotóxica entra imediatamente em ação, bloqueando os impulsos nervosos da presa e acionando um colapso respiratório. Dependendo do alvo, esta serpente astuta pode regular a quantidade do veneno que injeta. Não é incomum que a cobra golpeie o inimigo com a cabeça em vez de morder. Ou que aplique uma mordida seca, que não injeta qualquer veneno. Mas quer o adversário seja um humano ou um mangusto, se a cobra for provocada, ela irá revidar. Ataques por trás são desencorajados por algo que parece ser um par de olhos. Esses anéis, conhecidos como ocelos, justificam o apelido da cobra, cobra de óculos. Porém, se a naja indiana não se preocupa em não se expor, esta outra serpente letal é mestre em discrição. A Aedes carinatus habita os desertos e afloramentos rochosos do norte da África e Oriente Médio até a Índia.
Ela passa a maior parte do dia enterrada na areia, longe do calor escaldante. Mas à noite, ela caça. Esta é uma serpente extremamente comum que mata centenas de pessoas todo ano. Quando enfrentada, ela não recua. Em vez disso, oferece um alerta distinto. Esfrega suas escamas cerradas, produzindo um som irritante, semelhante ao de um serrote cortando madeira. E o alerta é bastante respeitado. Com menos de 1 metro de comprimento, a Aequus carinatus é uma serpente relativamente pequena, mas suas presas de 5 milímetros injetam uma peçonha poderosa. Imediatamente, as hemotoxinas decompõem o tecido e o sangue, provocando uma hemorragia. Mas embora seja uma serpente incrivelmente perigosa, a Aequus carinatus não mata com tanta frequência quanto esta outra. A víbora de Russell. Esta serpente sabidamente agressiva reivindica milhares de vidas todo ano. Uma única arremetida de sua peçonha tóxica pode provocar um sangramento grave e matar em minutos. Esta serpente pode atacar várias vezes, inundando a vítima de toxinas. E nenhum outro grupo sofre tanto com a ira de Russell como os fazendeiros. A víbora de Russell habita campos herbáceos abertos por toda a Índia, mas os arrozais, com seus ratos e camundongos, são sua área de caça preferida. Aqui, o número de serpentes por quilômetro quadrado é maior do que quase em qualquer outro lugar do país, tornando o contato com pessoas praticamente inevitável. Se confrontada, esta serpente não foge. E se for capturada, sua luta é lendária. Os fazendeiros atacados muitas vezes estão a horas de distância de um hospital e morrem antes de receber assistência médica. No entanto, se for deixada em paz, a víbora, na verdade, é um bem-vindo exterminador, que se torna quase invisível entre a folhagem. O rato desavisado aproxima-se ainda mais. A presa é injetada com o veneno, depois liberada e abandonada a uma distância segura para lutar e morrer. A serpente devora a refeição de uma vez só. Suas mandíbulas flexíveis estendem-se para acomodar o banquete. Como a naja indiana, a Russell também controla a quantidade de veneno que injeta em sua vítima. Mas quando enfurecida, ela não recua. Essa ferocidade, combinada à sua proximidade das pessoas, é o que a torna uma das principais matadoras da Índia. Mas mesmo a víbora de Russell não é a serpente mais perigosa da Índia. Essa honra cabe a Bungarus comum. Esta serpente mata quase 50% dos seres humanos que pica.
A Búngarus esconde-se nas densas florestas tropicais e planícies secas por todo o Paquistão, Nepal, Sri Lanka e Índia. E ela não é estranha em áreas povoadas, principalmente naquelas com água. Ainda que tenha quase 2 metros de comprimento, ela raramente é vista durante o dia, porque se esconde sob a vegetação ou em tocas abandonadas de animais. Ela ronda à noite, quando sua pele de cor escura propicia a camuflagem perfeita para caçar sua presa básica, outras serpentes. Armada com presas pequenas, a Búngarus prende-se à vítima, permitindo-se tempo bastante para injetar a peçonha neurotóxica. Também é à noite que ela encontra pessoas. Incomum em uma noite fria, não é uma serpente entrar em uma palhoça procurando o calor dos habitantes rurais que dormem no chão. Mas um movimento errado pode significar desastre. As picadas em geral são indolores e as vítimas muitas vezes nem têm consciência de que foram atacadas. A Búngarus possui um dos venenos mais potentes do que qualquer das cobras da Índia. Seus componentes moleculares são tão minúsculos que são absorvidos pela corrente sanguínea mais rápido do que qualquer outra peçonha e provocam o colapso do sistema nervoso e respiratório em questão de horas. Mesmo com soro antiofídico, as chances de sobrevivência são só de 50%. Não é incomum que as pessoas, principalmente crianças, morram enquanto dormem. Tentando reduzir o número de picadas de Búngarus, os aldeões são alertados para dormir em camas e não no chão. Numa terra dominada por 50 espécies de serpentes venenosas, a Aedes carinatus, a Búngarus, a víbora de Russell e a naja indiana formam uma liga própria e sua esmagadora presença em toda a região rural indiana garante certamente interações fatais com os humanos. Outro gênero de predador também espreita nas sombras da Índia, observando e esperando. Eles ficam tão à vontade, tanto na água, nas árvores, quanto na terra. Suas vítimas nem sabem que eles estão ali, só quando é tarde demais. Eles são os felinos matadores da Índia. Um leopardo cruza a escuridão em silenciosa perseguição para descobrir a mais fácil das vítimas. O tumulto deixa os aldeões alarmados. Mas quando conseguem reagir, presa e predador já se foram há muito tempo e o leopardo se recolheu para saborear o banquete. Os leopardos são os grandes felinos mais distribuídos por toda a Índia. São encontrados em toda a extensão do país, da floresta tropical ao deserto árido. Uma explicação para sua ampla abrangência é a extensa dieta. Os leopardos tentam comer praticamente tudo, inclusive macacos e crocodilos de água salgada. Mas quando sua presa natural escasseia, eles procuram o gado e, às vezes, até os humanos.
Histórias de ataques a pessoas alcançaram status mítico em algumas partes da Índia. Um leopardo conhecido como comedor de homens de Panar deixou uma trilha mortal de terror, tendo matado 400 pessoas até ser morto em 1910. Entre 2001 e 2003, os leopardos da floresta de Junar, um denso bosque na periferia da cidade de Mumbai, atacaram 50 pessoas, matando 18. Em 2004, na própria Mumbai, uma cidade cuja população é de quase 18 milhões de pessoas, os leopardos mataram 12 pessoas. Esses felinos são imediatamente identificados, devido ao corpo amarelado e ao elaborado padrão de manchas pretas. Como as impressões digitais humanas, essas manchas ou rosetas são específicas do felino que as exibe. Não há duas pelagens iguais. Mas nem todos os leopardos são dourados. Alguns são pretos. Essas panteras recebem sua cobertura de ébano devido a uma condição conhecida como melanismo. No entanto, independente da cor ou do nome, essas compactas máquinas de caça são mortais. Do tamanho de cachorros grandes, sua estrutura muscular lhes permite atingir velocidades de quase 60 km por hora. Muitas vezes, contudo, eles são furtivos na captura da presa, movendo-se sorrateiros e invisíveis, mirando as longas presas e poderosas mandíbulas no pescoço da vítima. O leopardo, todavia, é só um dos grandes felinos da Índia. Outro bem maior também espreita nas densas selvas daqui. É o tigre de Bengala. Há mais de 2.500 anos, esta criatura é um ícone indiano. Hoje, estima-se que 2.000 ou mais desses grandes felinos morem na Índia, aproximadamente metade da sua população mundial. Sua abrangência estende-se do Paquistão a Burma e por maior parte da Índia. Mas a maior população habita o Parque Nacional e Reserva de Tigres de Sundarbans. Mais de 20.000 quilômetros quadrados de um delta fluvial densamente arborizado que compreende as fronteiras da Índia e Bangladesh. Cerca de 250 desses felinos ocupam a paisagem exuberante. Mas do lado indiano, principalmente os pântanos, carecem de abundância da presa natural do tigre. E os felinos, frequentemente, voltam sua atenção para as vítimas mais fáceis que podem encontrar. As pessoas costumam ir ao lado indiano do parque para apanhar lenha, favos de mel e pescar. Absorvidas em suas atividades, essas pessoas tornam-se alvos fáceis para os famintos e furtivos felinos. Os ataques são tão rápidos e violentos que virtualmente ninguém sobrevive. Todo ano, os tigres matam 50 pessoas só no Sundarbans indiano, tornando-o o local com maior número de fatalidades no país. Em certa época, os habitantes locais começaram a usar máscaras na nuca para desestimular os ataques. Acreditavam que o estratagema dissuadiria os felinos, pois os tigres raramente atacam uma pessoa pela frente. Mas hoje, eles temem que os tigres já tenham aprendido. A água também oferece pouca proteção. Os tigres são hábeis nadadores e já atacaram e mataram pescadores que pensavam estar distantes da praia. Este carnívoro está num dos topos da periculosidade. Sua velocidade, força e poderosas mandíbulas tornam todos os animais vulneráveis.
Os tigres de bengala machos adultos chegam a 2 metros de comprimento e pesam mais de 200 quilos. Eles crescem 3 vezes mais que seus primos leopardos. Eles caçam basicamente do entardecer até a aurora, rastreando a presa com sua extraordinária visão noturna. Os olhos do tigre estão equipados com uma camada refletora especial chamada tapetum lucidum. Localizado atrás da retina, esse filme aumenta a quantidade de luz capturada pelo olho, permitindo que o predador cace nos locais mais escuros. Depois de definida a presa, o método de ataque é notavelmente simples. Uma mordida esmagadora na garganta da vítima. Como o leopardo, o tigre prefere comer isolado, arrastando a refeição para um abrigo e consumindo até 40 quilos de carne de cada vez. Os felinos matadores da Índia vivem entre a densa folhagem e na periferia das aldeias. E quer estejam caçando presas naturais ou humanas, a maioria das vítimas nem sabe que eles estão ali, até ser tarde demais. Duas das espécies mais formidáveis da Índia não são os predadores comuns, embora, se forem acuadas, elas também possam ser mortais. Uma é pequena e inconspícua e mata com peçonha. A outra é grande e turbulenta e mata pela força. O Buthus tamulus lança sua picada tóxica. Em instantes, vômitos e confusão destroem a jovem vítima. À medida que se espalham, as toxinas devastam os sistemas cardíaco e nervoso. Sem tratamento, pode ocorrer colapso respiratório e de órgãos em algumas horas. E tudo isso causado por um invertebrado do tamanho de um isqueiro. Na Índia vivem quase 100 espécies de escorpiões, mas o Buthus tamulus é a mais mortal. Semelhante às aranhas e serpentes, um escorpião pica como último recurso. A glândula bulbosa, cheia de peçonha na ponta da cauda, injeta na vítima a carga de neurotoxinas. Esses ataques são potencialmente desastrosos, principalmente para vítimas jovens. Crianças descalças estão entre as ocorrências mais comuns na Índia, muitas vezes porque pisaram ou sentaram sem querer sobre essas criaturas de 8 pernas. Os sintomas podem durar de 24 a 72 horas. As vítimas até podem melhorar e, de repente, adoecer novamente em eventos de falsa recuperação. Mas o tratamento médico, às vezes, pode neutralizar os efeitos do elixir do escorpião. O Buthus tamulus indiano é abundante em áreas centrais e meridionais da Índia, ricas em solo com coberturas pedregosa e arenosa. Os habitantes locais alegam que se o solo for vermelho, é quase certeza encontrar escorpiões. Eles vivem em fendas, tocas e debaixo de escombros. Se for ameaçado, este escorpião irá lançar uma defesa mortal sem emitir um som. Mas capture este mamífero gigantesco e você seguramente irá ouvir parte de seu ataque feroz.
Este é o urso preguiça. Esse nome decorre de sua aparência, porque o pelo áspero e as garras alongadas para frente parecem atributos de outra criatura da floresta, o bicho preguiça. Mas embora pareça um bicho preguiça, ele não se movimenta como um. Este urso de 130 quilos pode correr mais rápido que uma pessoa em distâncias curtas. Ele pode espantar até um tigre. Os ataques, em geral, envolvem vocalizações barulhentas, uma investida repentina e uma agressão punitiva à área mais vulnerável da vítima, cabeça e rosto. Desde 1980, mais de 200 pessoas foram atacadas por ursos preguiça na Índia, mais de 12 fatalmente. Imagina-se que entre 6.000 e 11.000 ursos preguiça habitem as florestas das planícies e montanhas da Índia. Esses ursos não hibernam. Em vez disso, o clima quente da região permite que se mantenham alertas o ano inteiro, procurando seu alimento principal, cupins. Os ursos preguiça são ávidos caçadores de cupins, anatomicamente desenhados para invadir uma colônia e consumir os minúsculos insetos aos milhares. Suas garras curvas de quase 8 centímetros tornam fácil atacar um cupinzeiro cozido pelo sol. Uma vez lá dentro, o urso desestimula hóspedes inconvenientes que tentam se enfiar por seu focinho, selando as narinas com uma aba especialmente adaptada. Então, ele se alimenta juntando os lábios frouxos em forma de tubo e aspirando sua refeição. Um urso preguiça pode consumir uma colônia inteirinha, mais de 10.000 cupins, de uma só vez. Eles estão em lados opostos do espectro indiano. O escorpião, pequeno, inconspícuo e peçonhento, e o urso preguiça, grande, turbulento e com uma força mortal. Mas se um deles for acuado, o resultado provavelmente será o mesmo. A Índia é o lar de predadores magníficos e mortais. Entretanto, talvez o maior de suas espécies mortais não seja absolutamente um predador. Ele ataca de repente. Vem e ataca. Primeiro chifrou minha esposa. Fiquei com medo, ele era enorme. Isto tudo são ferimentos do ataque do elefante. O elefante está entre as maiores e mais poderosas criaturas que habitam o planeta. 5 toneladas de massa compacta em uma estrutura do tamanho de um tanque de guerra. À distância, eles parecem quase sempre serenos, passando a maior parte do dia consumindo capim, cascas de árvore e folhas. Mas quando enraivecidos, podem se transformar em forças da natureza enormes e implacáveis. Os elefantes asiáticos vivem no sul e no sudeste da Ásia, inclusive na Índia. 30.000 dos colossais herbívoros vivem em bolsões por todo o país. Mas os elefantes não são máquinas de comer indiferentes. São criaturas extremamente inteligentes, que formam sociedades complexas, vínculos familiares que duram gerações. Como os humanos, grande parte de seu conhecimento é aprendida e não instintiva. Eles aprendem pela experiência, e suas experiências estão se tornando cada vez mais traumáticas. Na Índia, assentamentos madeireiros e agrícolas estão confinando os elefantes a minúsculas porções de terra que são pobres em alimento e ricas em vizinhos hostis.
Fazendeiros expulsam estes gigantes de seus campos. Caçadores ilegais matam os adultos pelas presas de marfim. Aldeões famintos cortam sua carne. E os guardas florestais apartam os grupos. Como resultado, os filhotes acabam sem pais para ensiná-los a sobreviver. E os adultos que sobrevivem muitas vezes ficam traumatizados por testemunhar a matança de membros da família. Esses enormes mamíferos já vagaram pela Ásia em centenas de milhares. Hoje, seus números foram drasticamente reduzidos a menos de 50 mil. Mas os perturbados elefantes estão revidando. Fome, luta por espaço e a busca por entes queridos forçaram-nos a perigosas confrontações com seres humanos. Todo ano, na Índia, os elefantes matam mais de 200 pessoas. Uma dessas vítimas foi uma senhora de idade chamada Puti. Na Índia Ocidental, em 2004, Puti e o marido, um trabalhador de 73 anos, chamado Bula, saíram de casa à beira da floresta para ir ao templo. A distância a pé da minha casa até o templo é de 5 ou 6 quilômetros. Como queríamos chegar lá antes da hora do culto, então saímos às 7 horas. Temos de ir pela mesma trilha, a mesma que todos usam para ir ao templo. Mas eles não estavam sozinhos. De repente, uma sombra enorme explodiu das árvores. Em segundos, o elefante havia dominado o casal. Fiquei com medo, ele era enorme. Se um elefante ataca, ele ataca de repente. Apesar de seu tamanho colossal, os elefantes se movimentam com extraordinária velocidade e discrição. Os pés gigantescos carregam as imensas estruturas sem afundar no solo. 15 centímetros de uma almofada de gordura amortecem e abafam o som de cada passo. Uma vez em movimento, eles podem ultrapassar um homem facilmente, alcançando velocidades de quase 50 km por hora. O que eu posso fazer se ele ataca de repente? A força com que um elefante investe é maior que a de um carro. A criatura enraivecida concentrou sua ira em Puti e um pé bem colocado arremessou toda a sua massa. A esposa de Bula não teve chance. Ela foi esmagada. Com uma ameaça subjugada, o elefante orientou sua atenção para outra, Bula. O elefante me empurrou, machucou minha cabeça e minha perna e quebrou minha cintura. A tromba de um elefante contém mais de 90 mil músculos, constituindo a ferramenta perfeita para arrancar árvores ou juntar capim alto. Mas o apêndice também pode ser a arma perfeita para um elefante encolerizado. E não é a única em seu arsenal. Depois de me atirar no chão, ele me atacou com as presas. Estes são os ferimentos do ataque. O elefante me atacou com as presas daqui até aqui. As presas do elefante podem ter mais de 3 metros de comprimento e pesar mais de 180 quilos. Elas são o equipamento mais impressionante e essencial dessa criatura, usado tanto para rituais de acasalamento como em batalha. O que exatamente fez este elefante se lançar contra Puti e Bula ainda é um mistério, mas é certa a devastação que ele deixou para trás. Minhas costas ficaram machucadas. Eu não podia andar nem fazer nada. Me levaram para o hospital. Eu devia ter morrido naquele momento, mas sobrevivi porque era o meu destino. A esposa dele não teve tanta sorte. Ela foi levada para o hospital, mas já estava morta. Sempre que me lembro dela, fico com lágrimas nos olhos.
Hoje, os conservacionistas tentam proteger tanto pessoas quanto elefantes. Uma melhor administração da terra e proibição da caça foram alguns passos para limitar as fatalidades de ambos os lados. Mas sempre é melhor apenas observar estes gigantes à distância. São um grupo de elite de 12, concretizando toda a grandiosidade e poder da natureza. Eles floresceram com uma ampla gama de habilidades de sobrevivência e defesa. Eles são as 12 criaturas mortais da Índia. Versão Marshmallow São Paulo.